Que a graça de Deus e a paz do nosso Jesus Cristo seja com todos os irmãos e amigos. Quem vos cumprimenta é o pastor Faustino e a irmã Sandra. Estamos aqui novamente para lhes trazer uma palavra sobre a transformação do Espírito Santo, a ação transformadora do Espírito Santo no crente. Queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e seguintes. E estaremos falando sobre a ação transformadora do Espírito Santo. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O texto sagrado de João capítulo 3, Jesus trata da regeneração. Ele disse a Nicodemos, que era um mestre em Israel, um doutor da lei, que foi ter com Jesus e perguntou-lhe: bom mestre, bem sabemos que vens de Deus, pois ninguém pode fazer os milagres que tu fazes se Deus não for ou não estiver com ele. Nicodemos era um crente, um bom judeu, um bom religioso, mas ele tinha uma mentalidade lógica e racional. A fé vai além da lógica, vai além da razão, pois a razão trata das coisas materiais, das coisas científicas, das coisas da lógica. E a fé vai além da razão. Onde a razão começa a fé movida pela graça. Então a ideia de Paulo é que ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si, mas vivam por aqueles que morreu por eles e ressuscitou, morreu por nós e também ressuscitou. Ora, a morte de Jesus, morte sacrificial, é a garantia de que nós fomos aceitos diante de Deus, pois ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Temos um texto sagrado que afirma essa verdade no Evangelho de João, capítulo 1, 29, capítulo 1 e 36, quando Jesus passava, João Batista olhara para Jesus e disse dele: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro é o cordeiro que seria oferecido, como foi Isaac. Isaac era o filho de Abraão e no lugar de Isaac, Deus ofereceu o cordeiro de Abraão. Cada família, cada nação, cada cidadão oferecia o seu cordeiro. Mas aqui, Jesus é o Cordeiro de Deus, cordeiro que seria oferecido como oferta, e Jesus na cruz é oferta como ovelha e ele é sacerdote como ministrante. Não tendo algo para oferecer, ele oferece-se a si mesmo. Por isso está escrito: eis aqui, ó Deus, eis-me aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Na sequência do texto: assim que daqui para frente, ninguém conhecemos segundo a carne. Antes conhecemos Cristo, segundo a carne, na sua humanidade, mas já agora não o vemos deste modo, pois ele morreu como homem, ressuscitou como homem e ascendeu aos céus como Cristo, como divino, reassumindo a sua forma divina, a sua deidade. E assim, quem está em Cristo, nova criatura é. Para ser novo, tem que ter passado pela ação transformadora do Espírito Santo. Se você sente a presença de Deus, tem o Espírito Santo em sua vida, e a prova que você está salvo e salva é que você tem tristeza quando peca, você tem nojo do pecado. A pessoa carnal não regenerada, ela peca por prazer. O crente regenerado peca por fraqueza, e quando peca, ele sofre, ele tem ojeriza, ele tem uma grande angústia pelo pecado, pois
o homem não regenerado é como um pano preto, e as boas ações são como manchas brancas nele. O homem regenerado é como um pano branco, e as falhas que ele praticar são como manchas cinzas, manchas pretas, e se destacam muito. Por isso, o homem não crente, que tem uma vida degradada, uma vida degenerada, ele alega boas ações. As boas ações são pequenas manchas brancas nele, mas o crente regenerado é um pano branco, e as falhas são pequenas manchas pretas, manchas cinzas. E a outra característica que distingue o homem regenerado do não regenerado é que o crente regenerado não tem prazer no pecado. Quando ele pecar, quando ele errar, ele se entristece, ele se aborrece e busca atentamente o perdão divino. Como Davi canta e conta no Salmo 51, depois de ter passado por um processo de tratamento espiritual, ele diz para Deus: não retires de mim o teu Espírito Santo. Quando Davi canta esse salmo, ele tinha perdido a coroa, tinha perdido o trono, tinha perdido o reinado, tinha perdido a riqueza, tinha sido expulso do seu país. Mas Davi não perde de volta a coroa, Davi não perde de volta o trono, Davi não perde de volta a fama e a riqueza. Davi diz para Deus: não retires de mim o teu Espírito Santo. No outro texto fala: renova em mim um espírito inabalável, desejo intenso, que Davi tinha de continuar a ter e a receber a ação divina através do Espírito Santo. Ora, quem está em Cristo, nova criatura é. E as coisas antigas, as coisas do homem carnal, as coisas do homem adâmico, as coisas do homem luciferiano e mundano já se passaram, e tudo novo se tornou. Para tornar um velho em novo, nós temos que transformá-lo. É como colocar ferro velho no fogo, sucata de ferro velho no fogo, e transformar esse ferro em uma peça nova. É assim que o Espírito Santo faz em nós, quando produz em cada homem carnal que ouve a palavra e crê. Ele passa pelo processo da regeneração, e nesta ação divina, o homem natural é transformado, e na transformação nasce o homem crístico, o homem divino, o homem regenerado, o homem novo, pois quem está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas da nossa natureza, dos nossos temperamentos, dos nossos comportamentos, dos nossos vícios e pecados, se passaram, e eis que tudo novo se tornou. E o apóstolo coloca no versículo 18, dizendo: ora, tudo provém de Deus. Foi Deus quem proveu tudo. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo quanto nele creia não pereçam, mas tenha vida eterna. Esse versículo é mais citado no mundo, é o texto mundial de missões, mas nós precisamos entendê-lo melhor. Deus deu a Jesus como cordeiro, como preço pelos nossos pecados. Mas ele deu a quem? Muitas pessoas acham que ele deu ao mundo, deu aos homens ou deu a Satanás. Não. Nós éramos devedores e Deus era o credor. Então Jesus, como preço do nosso resgate, foi dado por nós, recebido por Deus. Por isso, na cruz, quando Jesus disse: está tudo consumado, isto é, o plano de redenção, o plano de salvação, o plano de reconciliação estabelecido, e em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus se entrega a Deus como o Cordeiro Pascual, que foi dado como Filho de Deus, dado por nós, morto por nós, recebido por Deus, que era o credor. E Jesus é um Salvador suficiente, porque ele não tinha mácula, não tinha pecado. Por isso, quem está mesmo em Cristo, nova criatura é. Isso atesta a segurança da salvação para quem crê. A saber que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, por meio do Cordeiro, e nos deu o ministério da reconciliação. Esse ministério de reconciliação é o ápice da nossa comunhão com Deus,
pois fomos reconciliados, nos tornamos reconciliadores. Como testemunha de Jesus, Deus nos deu o ministério da reconciliação. Por isso, pregamos o Evangelho para que as pessoas se arrependam dos seus pecados, creiam em Deus, sejam reconciliados, transformados e passem a ter o Espírito Santo em suas vidas. A saber que Deus estava em Cristo. É um texto fantástico. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Nos confiou, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus clamasse pelo nosso intermédio, em nome de Jesus Cristo, pois vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Que vos reconcilieis com Deus. Então, irmão, irmã e amigo, você que é religioso, mas não é cristão, você que crê, mas ainda não se batizou, não tomou uma posição em prol do Evangelho, é hora de fazer isso. Pois Deus estava em Cristo o aproximando. Deus está em Cristo reconciliando o mundo, os homens consigo mesmo. Então, para ser salvo, nós precisamos ser crentes e cristãos, seguidores de Jesus. Não basta praticar boas obras, não basta ter fé, não basta ler a Bíblia, não basta ir a alguma igreja. Nós precisamos tomar uma decisão definitiva, pois Romanos 9, ele fala, se com a boca confessares e com o coração creres, será salvo. Então nós temos que confessar com a boca para a justiça e crer com o coração para a salvação, para a justificação. Pois a justificação é feita mediante a fé. Aquele que não cometeu pecado se fez pecador por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo é o fim da lei para quem crê, somente para quem crê. Pois quando a lei termina com as suas imposições, Cristo começa com a sua graça, seu processo reconciliatório, sua graça salvadora, e todos que nos ouvem agora podem se ajoelhar onde estiverem e fazer uma confissão. Se você quiser mandar para nós a sua confissão, nós tomaremos a sua confissão para que você, a partir desse instante, esteja reconciliado ou convertido verdadeiramente ao Cristo de Deus e passe a ser um crente salvo em Cristo, pois a ação transformadora do Espírito Santo não nos transforma pela metade. Há muitos prédios pela cidade, casas paradas, construções que foram iniciadas e pararam no meio, pois as empresas faliram, porque não tinham capital. Mas Deus não faz nada pela metade, Ele começa e termina a boa obra. Por isso está escrito, aquele que começou a boa obra em vós é poderoso para completá-la. Que o Espírito Santo nos inspire, nos ajude a receber e a buscarmos a ação transformadora do Espírito Santo. E Ele transforma as nossas condições adâmicas, carnais e humanas em dons e em condições, em qualidades espirituais, para a glória do Deus Pai. Todos que nos ouvem, façamos nesse instante um lema de fé, professando nossa fé, nossa esperança em Deus e Jesus Cristo, seu Filho. Lema de fé: mas que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.